Boa tarde, meus irmãos. É o Aldo, aqui do Centro Espírita Paz do Senhor. Gostaria de agradecer a possibilidade de poder invadir vossos lares e falar alguma coisa a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse assunto é muito interessante, porque nem sempre nós conseguimos ou vamos conseguir entender na íntegra o que o Mestre nos deseja. Mas nós vamos de leve, passando, para que a gente compreenda isso. Então, ele inicia com os caracteres da perfeição. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Gente, pararam para pensar? O que está escrito aí? Amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, quando a gente olha essa frase, parece ela tão difícil, né? Como é que eu posso amar meu inimigo? Como é que eu posso fazer o bem para aquele que me odeia? Como é que eu posso orar pelo que me persegue? Pois é. Então, nesse instante, a gente pode pensar: o que é amar os inimigos? Amar os inimigos, podemos utilizar só um pedacinho. Pensar o seguinte: bem, por que ele é meu inimigo? Ponto 1. O que eu fiz? Vidas passadas? Ou é de agora? É um ciúmes? É uma intriga? Não importa. É pensar o que ele é, por que ele é meu inimigo. Depois, talvez a gente chegue a uma conclusão: porque ele é meu inimigo. E quem sabe a gente consegue se reconciliar com ele, né? Depois também fala em fazer o bem aos que vos odeiam. Por que ele me odeia? É o mesmo raciocínio. Como é que eu vou fazer o bem para ele? Simplesmente pensando positivo, emanando boas energias, como diz ali, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Mesma coisa. Ora pelas essas pessoas. Cada um está na sua caminhada. Eu estou na minha, você está na sua. E a minha caminhada pode ser muito mais atrasada que a de vocês. E aí vocês olham para mim e dizem: poxa, mas aquela pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E é possível que uma pessoa que é meu inimigo, uma pessoa que me odeia, que me persegue, que me calunia, seja inferior moralmente à minha pessoa. Se fosse superior, não faria isso. Então, esse raciocínio nós temos que ter logo de início. E Jesus faz uma pergunta: por que, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Veja que interessante. É fácil amar minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. Agora, aquele que me odeia. E Jesus continua perguntando: não faz assim também os publicanos, aqueles que cobravam impostos, que eram pessoas detestadas, porque de certo que cobravam impostos em excesso, né? Tiravam as coisas. Então a pergunta que ele faz é essa: o publicano não ama os seus familiares também? Então por que você vai fazer diferente? E se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Essa colocação do mestre, uma máxima, é muito importante para a nossa existência. E eu vou fazer aqui uma reflexão, cada um faz a sua, lógico. Quando se passa na rua, Joinville, Curitiba, onde tiver, qualquer cidade, você encontra um vendedor de redes. Quantas vezes você diz para ele: oi, ou boa tarde, ou como vai? Aquele que está varrendo a nossa calçada, a nossa rua, cuidando da higienização da nossa cidade. Aqui se usa alaranjado, acho que na maioria dos lugares, amarelo, assim, amarelo com laranja, né? Os garis. Quantas vezes você passa por ele, diz boa tarde, bom trabalho, obrigado pelo seu trabalho. Já pensou que essa pessoa
ela tem necessidades como nós, necessidades de estima, necessidades de apreço, e porque ele é um que cuida da nossa saúde, eu ia ser esse um pequeno, não, ele cuida da nossa saúde, deixando a nossa cidade limpa, nós passamos despercebidos. Nos grandes supermercados, nos pequenos também, quando você entra, tem o caixa que você dá, um pequeno, né, dá de cara com o caixa, quantas vezes você diz para ele, oi, boa tarde, ou nos grandes, que tem aquela pessoa da recepção, geralmente. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Quantas vezes? Será que essas pessoas, ao receberem um sorriso, não vão mudar seu perfil? Uma angústia que possa estar dentro deles, tipo, eu não me amo, ou ninguém me ama, e aí entra uma pessoa estranha, sorri para eles, bom dia, boa tarde, boa noite. E aqueles espíritos que nos perseguem podem estar escutando isso também. E mudar o seu conceito de perseguidor. Poxa, essa pessoa passa, cumprimenta, respeita todo mundo. Ele pode refletir que naquele momento em que eu causei um dano a ele, é um momento que não existe mais. Naquele momento, eu era outra pessoa. Então, é isso que nós temos que sempre entender. E Jesus continua perguntando, os pagãos não fazem o mesmo? Né? Eles fazem o mesmo, eles amam seus entes queridos. E nós vamos com isso levando e refletindo. Quantas pessoas? E aí Jesus faz uma outra colocação muito séria. Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então ele está dizendo para a gente que eu posso ser igual a Deus? Eu não consigo chegar indo igual a Jesus. Mas ele está dizendo, persiga a perfeição. Ele está dizendo, persiga a perfeição. Um dia, nós vamos ser perfeitos, vamos compreender Deus. Né? E quando nós compreendemos Deus, como seres perfeitos, não seremos Deus, porque Deus é único, mas nós seremos perfeitos. Perfeito é o nosso Pai. Então, o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça dos homens e de Deus. Ele cumpre, dentro dele, amor e caridade. Caridade não é botar a mão no bolso, gente. Também pode ser, mas não é botar a mão no bolso. Muito mais profundo. Falamos há pouco. Quem sabe você encontra o Gari, você diz um bom dia para ele. Pensa nisso. O homem de bem interroga a consciência. Geralmente, como dizia Santo Agostinho, quando vai dormir, quando acorda. Quando vai dormir, o que foi que eu fiz hoje? Foi bom? Foi ruim? E veja, não é só o que eu fiz com os outros, é o que eu fiz comigo. Né? Naquela parábola dos talentos. O que você está fazendo com os talentos que eu te dei? Eu fiz todo o bem que podia? Uma interrogação. Quantas vezes, talvez na maior parte das vezes, a gente esquece de fazer essa pergunta. A gente já tenta ser bom, sim, sem sombra de dúvida, mas esquece de fazer essa reflexão. Será que eu estou fazendo todo o bem? Será que esse bem que eu fiz foi suficiente? Então, o homem de bem, ele deposita a fé dele em Deus. Então, ele sabe que Deus está em tudo. Que Deus está nas pequenas coisas, no microcosmos, como a gente falaria hoje, e Deus está no macrocosmos, como falaremos, né, no futuro, olhando esse céu maravilhoso através de telescópios. Hoje a gente vê pela internet, o telescópio filma lá e a gente vê em casa. Mas nós acreditamos na bondade divina. Esse é o homem de bem. E quando a gente é um homem de bem, já formado, que acredita na bondade divina, a gente tem que acreditar que tudo que está acontecendo é bom. Mas como? Nós estamos dizendo, então, que uma pandemia como essa que nós estamos vivendo é bom? Eu arrisco dizer assim, é preocupante para nós, homens comuns, mortais, mortais no sentido físico, né? Não imortais no sentido espírito. Diria isso para vocês.
ele realmente, a gente fica assim, mas é bondade porque isso vai mudar o homem, isso vai mudar o planeta, isso vai mudar a humanidade. Então é bom. Porque a gente, às vezes, sem refletir com Deus, a gente tem um mal qualquer. Estou com dor de estômago, ou o fígado está, como diríamos, baleado. O que a gente faz? Toma um chá de boldo. Que delícia o chá de boldo, né, gente? A gente fica com a boca fazendo careta alguns minutos. Então, por que isso? Porque sabe que vai fazer bem. E assim é a bondade divina. Não estou dizendo que ela seja um chá de boldo, mas é por aí. A justiça divina. Algumas coisas acontecem. A gente vê, às vezes, né? Países sendo sacudidos por terremotos, por maremotos, algumas outras catástrofes, quando as nossas enchentes aqui no sul. E a gente vê também que quando isso acontece, de imediato, as forças se unem, forças do bem, se unem para quê? Para socorrer as pessoas fragilizadas por aquele evento. E aí abrem-se as portas para muitos. Vamos pegar um exemplo, nossos irmãos lá do Haiti. Quantos moram em Joinville? Mais de 3 mil. Vivendo, trabalhando, uma vida que eles não teriam onde estavam. Então, às vezes, não é só para eles a sacudidela lá para eles, é para o mundo. Sacode lá e o mundo acorda. Olha que interessante. E o homem de bem acredita na sabedoria divina. Tudo sabe, tudo criou para que a gente possa aproveitar. Escuto determinada pessoa do meu relacionamento, ele diz, só não entendo por que tem mosquito. É a pergunta que ele faz. E eu, às vezes, fico pensando que um dia a gente deve descobrir. Ele faz parte, né, de um conceito, de um conteúdo, onde um bichinho maior come o menor, aquela que nós conhecemos. Mas a gente sabe que a utilidade é que nós, às vezes, não paramos para ver. Não sei, estou aqui só sonhando. Por quê? O homem de bem, como diz ali, ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, a gente vê pessoas com muito poder, sem fé nenhuma. Poder material, desculpe. Sem fé nenhuma. E vemos pessoas sem poder nenhum, nem material, nem de estar numa área de liderança, vamos pegar assim, e ele tem uma espiritualização enorme. E aí, o que você pensa disso? Esse homem tem fé no futuro. Ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Não estamos aqui falando que não se deve ter os bens temporais. Porque se o bem temporal não existisse, não se fabricasse, como é que nós viveríamos? É assim, eu fabrico e vendo, o outro fabrica e vende, o outro fabrica e vende. E eu fabrico, eu nessa fábrica que eu trabalho, eu recebo pelo dinheiro que foi vendido. E aí eu compro do outro, o outro compra do outro, e assim fica esse círculo. Claro que tem coisas que poderiam ser melhores administradas, mas é por aí. Então, ele coloca os bens espirituais acima dos temporais, não quer dizer que ele não deva. Eu até tenho em casa, eu não estou com ele aqui, um livro de Emmanuel chamado Dinheiro. É interessante que a gente reflita. O homem de bem, ele ainda sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. E aceita sem murmurar. Olha só. São provas ou expiações. E aceita sem murmurar. É claro, né? Quando a gente fala aceita sem murmurar, não quer dizer que não vai buscar auxílio, né? Porque botar na cabeça, foi Deus quem quis, aí é um pouquinho, diríamos assim, ficar acostumado, né? Ficar em casa, sentado, Deus quem quer, então não vou fazer não. Não é assim não. Vamos se mexer, né? E quando isso acontece, a gente aceita as expiações, as provas, e vai trabalhar elas.
para que isso acabe. Interessante essa frase, deixei ela sozinha aí. O homem de bem faz o bem pelo bem. Olha que maravilha fazer o bem pelo bem. Vocês já pensaram nisso também? Quando se faz só porque se fez. Por que se fez? Não sei, eu fiz. E se sente bem. Aquilo assim volta, né? Parece que a gente flutua quando faz o bem, depois que reflete a respeito. Não é fazer o bem pensando em flutuar, não. É depois que fazer o bem por um impulso natural, a gente flutua. Simples assim. Agora vamos inverter. E se eu faço mal pelo mal? Que peso que eu boto em cima de mim? Não tem flutua, não. Nós vamos botar um peso muito em cima. Então, o homem de bem, ele é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos. Então, o que é um homem bom? O que é um homem humano e benevolente para com todos? Sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, como seus irmãos. Então, é interessante, eu vou aqui citar uma situação muito bacana, muitos sabem disso, mas nós temos aqui em Joinville, entre os hospitais, um deles, eu falo que eu participo, Unimed. A Unimed tem uma capelania hospitalar. Tem uma capelã, uma pastora, pastora Maica. E nós, do Centro Espírita Paz do Senhor, eu faço parte da capelania. Vamos lá, atendemos doentes, vamos lá, visitamos os enfermos, oramos com eles, um passe, e somos espíritas e todos sabem. Final do ano, não desse por causa da pandemia, ano passado, um culto ecumênico maravilhoso, em que nos posicionamos no anfiteatro com vários, um deles eu vou citar nome que é conhecido, o pastor Bertino, ou pastor, padre Bertino, ou o senhor Bertino, do meu lado, e cada um falou 10 minutos sobre um assunto do evangelho. Nós, espíritas, falamos, a pastora falou, o pastor do meu outro lado falou, o bispo falou, e quando termina tudo, o bispo vem e diz, nossa, que maravilha as suas palavras. Não é a minha palavra, é a palavra do Espiritismo. Então é isso. Ele não vê distinção de crença. Isso está acontecendo. E essas situações, a gente vê que nós estamos passando. Faz parte da mudança planetária, onde tem essa pandemia nos empurrando. Homens de bem. Os bons espíritas, diz ali, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva resultado, aqueles acima que nós falamos anteriormente, leva aqueles resultados todos que caracterizam o verdadeiro espírito. E, às vezes, né, nós temos ainda uma maniazinha de criticar, né? Quando nós criticamos outras doutrinas sem pensar, achando que nós somos os melhores. Nós temos que entender que a melhor doutrina não é a espírita. A melhor doutrina é aquela que muda o homem, né? Que deixa o homem mudado. Então, os bons espíritas, como diz ali, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. E diz ali, pois que um ou o outro, né, é a mesma coisa. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, né, é o mesmo um do outro. Meus irmãos, veja que interessante. Nós falamos de amar o inimigo. Lembrar que amar o inimigo não é ter com eles uma afeição que não está na natureza. Não é o contato do inimigo faz bater nosso coração de uma forma diferente, dá uma sudorese diferente, né? E agora, quando a gente encontra a pessoa amada, não dá bater o coração diferente, uma sudorese diferente, só que inverte. E é isso que nós temos que tentar, né, deixar. E aí a gente fica com raiva, a gente tem essas coisas, claro, né? A gente tem que entender que o termo raiva que nós temos, que nós falamos, eu não amo porque eu tenho raiva do meu. O termo raiva
pode ser interpretado somente uma crueldade, uma violência, uma vingança, né? Quando, na realidade, significa primordialmente estado de alerta. Visto que essa energia emocional, da raiva, ela nos aguça, né? Todos os demais sentidos. Eu fico forte, eu fico pronto. A gente usa adrenalina e outros nomes que podemos, né? Eu viro uma fera para me defender. Então, é um estado de alerta, né? Que ele aguça os demais sentidos para uma eventual necessidade de proteção. Olha que interessante. E apoio a qualquer fato ou situação que nos coloque em ameaça. Veja que bacana isso. Só que a raiva não é ter raiva do outro. É a raiva quando chega uma ameaça. Eu vi esses dias um vídeo da galinha correndo atrás das pessoas. Por quê? Porque chegar perto dos pintinhos. Raiva. Vai sentiu-se ameaçada. Então, meus irmãos, eu gostaria de citar para vocês, nesse tempo que nós temos, uma parábola muito bacana. Também está no capítulo 6 do Perfeito, falei para vocês agora. Vou mudar um pouquinho os slides, que é a parábola do semeador. Faz parte desse capítulo e ela é maravilhosa. Nós falamos o item 1, 2, 3 e 4, nas pequenas palavras, e agora nós vamos falar 5 e 6. A gente deve encerrar pelas 5 e 6, porque o tempo é curto. E aí, eu gostaria que prestasse atenção nessa parábola maravilhosa que o mestre nos fala. E ele fala assim, olha só, tendo Jesus, isso está, é uma cópia, né, do assunto agora é uma cópia. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, ele estava assentado junto ao mar, né, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo. Eu queria que prestasse atenção nesse primeiro momento. Nós vamos decorrer, nós vamos tentar passar ele para todo mundo. Ele fala que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que ele entrou num barco e se assentou. E a multidão estava em pé na praia. E ele falou com essa multidão de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Jesus era maravilhoso. Nós vamos tentar interpretar essa parábola. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, na vida não existe antecipação, nem adiantamento. Somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, ela recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Só que ela tem que fazer, pegar e germinar. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais. Certamente, não depreciaríamos estas flores, porque algumas ainda estão em botão. A gente observa um vaso, um buquê, um canteiro, né? E aí a gente observa algumas abertas, algumas já, talvez até passando do tempo, já com furinho na sua pétala, e outras em mini botão, outras já em botão, outras já quase eclodindo. E observa-se lá no canto que tem uma, né, que ela já desabrochou, já caiu, e já ficou só onde as pétalas estavam presas. Olhem bem para essas flores e pensem nos que estão em volta de vocês. Quem são eles perante esse jardim, perante esse vaso, perante esse canteiro? É aquele desabrochado? É aquele que está por desabrochar? É o botãozinho ali que ainda está pequenininho? Essas são as pessoas. Quem somos nós no meio desse canteiro? Se nós já formos uma flor aberta dessa,
Por que nós criticamos os que não abriram ainda? Esse é raciocínio que nós temos que ter. Nós vamos ver nessa parábola. Então, parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento. Jesus, por compreender a imensa diferença evolucional dos homens, exemplificou dessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. Vemos duas moças, uma com uma Bíblia cristã e outra com uma Bíblia muçulmana, né? Então, nós temos aqui duas doutrinas juntas, sorrindo e apontando. E a parábola do semeador também é conhecida como a parábola da semente. Ela mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos na compreensão. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Jesus, voltando à parábola agora, Jesus saído de casa, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Veja que eu grifei, tendo Jesus saído de casa. Ele revela a incansável dinâmica da sua forma de agir e nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Ele saiu de casa, ele não precisaria sair. Bastava ele olhar na janela que encher aquele pátio dele, a casa, de pessoas. Não, ele saiu de casa. Ele foi atrás do povo. Então, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, né? Então ele se mexeu. Revela uma incansável dinâmica. Jesus se mexeu. Aliás, ele não parava, mas era uma incansável dinâmica. E ele fala, naquele dia, deixa eu tirar minha imagem dali. Então ele fala assim, naquele dia, Jesus saiu de casa. Então, quando ele fala naquele dia, ele está indicando que sempre surge um momento, uma circunstância favorável à renovação individual. Por quê? Ele podia dizer, Jesus saiu de casa na terça-feira, Jesus saiu de casa na quarta-feira. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo naquele dia. Então, é incansável. Que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação individual. E continua, vamos repetir, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, foi grifado então agora, estava assentado junto ao mar. Ele pode ser entendido aqui como entendido como o mar das experiências humanas. Então falamos, vamos ver novamente na frente, que encheu de gente em volta dele. Então, Jesus estava assentado junto ao mar, o mar de experiências humanas, ponto propício para o crescimento espiritual do ser humano. E continuamos, já grifando lá no início, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, a multidão, carente de segurança, de amparo, aproxima-se de Jesus, atraída por sua poderosa vibração de amor. Então, a multidão vai se aproxima. E Jesus, como diz ali, de sorte, né? No momento, ele levanta e vai para um barco. E diz que Jesus, continuando, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Olha que coisa linda isso aí. Se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então, a gente podia pensar assim, que se Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, a multidão, pelo fato de estar em pé, define sua disposição de aprender, de receber, de acolher orientações vindas do mestre. Porque, gente, ficar em pé, onde eu posso sentar na areia da praia. Então Jesus assentou-se e toda a multidão em pé na praia. Veja que maravilha essa interpretação que a gente pode ter. A multidão, pelo fato de estar em pé, queria aprender, queria receber, queria mudar, acolher as orientações do mestre. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando ele fala, eis que o semeador saiu a semear, é uma expressão
que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado. Olha só, o semeador saiu a semear, vamos semear. Então, um convite dirigido aos espíritos, né? Não espíritos da espiritualidade, nós, abertos ao aprendizado, já que a mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos. Uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente e raramente o fruto. Então, veja, mais uma reflexão para se fazer. Mensagem do Cristo, quando ele fala, saiu a semear, eu estou plantando o meu evangelho em todos os solos. Aqueles que já aceitam Deus único, os que não aceitam Deus único, os que já estão mais evoluídos, os que não estão mais evoluídos, e isso que ele veio fazer, né? Então, a mensagem do Cristo implica o lançamento nesses diferentes solos humanos, uma vez que o evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalha a semente, raramente o fruto. Lembra das florzinhas ali da fotografia? É isso que eu quis forçar. O botão está desabrochando. O botão, ele vai aprender. E aí que a gente vai vendo o valor de uma pessoa em botão. Ele vai aprender. E aí ele fala assim que quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram lá. Então, quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. O que dá para a gente fazer uma analogia dessas aves e comeram? Aqui a gente vê os indiferentes. Eles aconchegam-se, eles ouvem o evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Mas a semente está lá, né? Seus corações não sentem ainda os ensinamentos. E por comodismo, eles acham mais fácil abandoná-los. E são terrenos ainda não preparados para a semeadura. Esses terrenos não foram arados ainda, aquelas sementinhas. Mas a semente está lá. E outra parte, diz ali na parábola, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas vindo do sol, queimou-se e secou-se. E quando queimou-se e secou-se, né? Ficou aquele mato seco. Então, as pedras, que fala aí, ó, outra parte caiu em pedregais, as pedras indicam formações mentais cristalizadas, ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidos ou desfeitos, seja pelo conhecimento de verdades imortais, ou seja pela melhoria moral. Então, às vezes, nós temos uma ideia fixa e nada mais entra na nossa cabeça. Aí eu me lembro do Moisés, 40 anos no deserto, muita gente acha que ele estava perdido, não estava, né? Porque ele, enfim, ele morou no deserto aos 17 anos, ele casou no deserto com uma moça de uma tribo nômade, e ele teve filho no deserto. E quando ele estava 18 anos casado, ele resolve liberar o pessoal do Egito. E ele não leva o pessoal do Egito embora, porque ele fica rodando, como diz assim, perdido. Não, ele não estava perdido, ele estava rodando por quê? Ele tinha que botar ideias novas na cabeça. E cabeça dos antigos, na época, não aceitavam ideias novas. Então, ele deixou que a geração fosse mudando. E morria um, vinha um novo, morria outro, vinha um novo. E quando estava toda a geração pronta, aí ele, pouco antes de morrer, ele indicou, a saída é ali. Mais ou menos isso. E o pessoal saiu do deserto. Ele sabia onde é que ele estava, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, essas formações mentais cristalizadas são isso. São os antigos, talvez nós, né, que não aceitamos nenhuma mudança. É mais ou menos assim, né? Quantas vezes você já viu um profissional na obra, na vida? Eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? Não, mas agora o cimento é diferente. Não, eu sempre fiz assim. Ou marceneiro, padeiro, confeiteiro, né? Olha, não precisa mais botar tanto açúcar. Não, eu sempre botei 2 colherzinhas de açúcar. E acabou. Então, são as mentes cristalizadas, que ainda existem, mas precisam ser removidas ou desfeitas, né? Para que cresça. Pois bem, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Olha só que mensagem está escrita. A gente vê aqui aqueles que, ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as coisas espirituais
e se decidem pelos materiais, por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequeno desenvolvimento espiritual e que se acomodam nas facilidades que a matéria proporciona. E diz, outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Olha só. Um rendeu 100, outro rendeu 60, outro rendeu 30. Então, o que ele está dizendo aí? Né? Vamos ver aqui. Que a semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada com um coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a catar novos aprendizados e a renunciar a antigas e infelizes aquisições. Mesmo nesse solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais, outros produzem menos. Então, por isso que ele fala no 30, no 60 e no 100. Aquele que está extremamente pronto, pega 100. O que já está pronto, pega 60. E o que está entrando nessa prontidão, pega 30, mas já aprendeu. É esse que ele está dizendo. Então, ele está dizendo que nós somos diferentes. E não digo aqui para vocês, como às vezes a gente ouve, nós não estamos atrasados. Não, é aquele botãozinho da flor ali, ó. Se a gente voltasse na imagem do vasinho, das flores, nós vamos ter aqui uma flor que está aberta, esse seria o 100. Uma flor, um botão maiorzinho, podia ser o 60. E aquela flor um pouquinho menorzinha, podia ser o 30. Todos vão abrir. Né? Então, é isso que diz. A 30 não está atrasada, simplesmente ela está chegando no caminho dela. É adiantamento espiritual. Isso não quer dizer atraso, porque né, a idade seria outra coisa. Né? Nós somos imperfeitos, isso sim, perante a divindade. E aí ele fala no final, logo no final da parábola, que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só. Então, ele disse, se você tem ouvido, vai ouvir. Então, os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. Então, se você consegue ouvir, né, você já consegue, tem bons ouvidos, né? Então, você já consegue compreender. E os bons ouvidos, eles são feitos ao longo do tempo. Não achamos nós que é numa existência, porque agora eu virei espírita, ou eu sou um pastor, um padre, uma criatura assim, nossa, eu sei tudo sobre a Bíblia, eu aplico, eu isso, aquilo, mas antes você não fez. Vai ser difícil nós sairmos dessa por um pulo muito alto. Né? Então, nós estamos dando passos. E esses passos são os passos que nós precisamos, aquelas florzinhas que nós vimos lá. Pois bem, a semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus contidos no seu evangelho. O semeador, quem é? É Jesus, nosso orientador, maior guia e modelo da humanidade terrestre. Nesse sentido, esclarece Emmanuel. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procede as sementes da luz celestial para os homens comuns, face imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Temos algumas imagens em que, aqui eu vou tirar a minha imagem de perto, um bombeiro fazendo uma respiração boca a boca, aparentemente num cachorrinho talvez num incêndio, alguma coisa assim. Dois jovens lá embaixo, tirando um cachorro da água, um segura a alça da mochilinha do outro, e vão lá tirar o cachorro. Olha que maravilha. O outro bombeiro, né, dando respiração, água para uma mãe gato, porque o filhote está do lado ali, ó, só observando, dando água para a mãe gato. E é isso que nós precisamos. Né? Os dedos ali significando um amparo daquela que está triste. Então, a semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Ou para refletir se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, obrigando nas leiras de tua alma o verbo humano, nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível.
aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, meus irmãos, está no Pão Nosso, né, no Espírito Francisco Cândido Xavier. Eu agradeço a essa possibilidade de estar aqui. Rogo ao Pai que abençoe a todos e muita reflexão pelo assunto que nós tivemos hoje à tarde. Muito obrigado e que tenham todos ainda uma boa tarde. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui a nossa exposição. Esperamos que realmente a gente tenha conseguido passar alguma coisa e que todos aqui presentes se sintam abraçados e abençoados. Até mais breve.